ar Sala de Opinião. E com um convidado bastante especial, o homem da cultura, do carnaval, um homem que anima realmente as festas no estado de Rondônia e em Porto Velho, porque apaixonado pela cultura e apaixonado pelo carnaval. Carlinho Maracanã. Ele é presidente da Casa de Cultura Ivan Marrocos e presidente da Federação das Escolas de Samba, vice-presidente das Escolas de Samba e outras entidades culturais, né, do estado de Rondônia. E o Carlinho é uma satisfação muito grande poder receber aqui em Sala de Opinião na TV Porto Velho. Carlinho, esse programa é um programa que vai para 193 universidades e é transmitido para todo o estado de Rondônia. E é uma satisfação muito grande poder receber você aqui em Sala de Opinião na TV Porto Velho, canal Finca. Bom, eu quem agradece sou eu, o convite do Aparício, um amigo de muitos anos, há 34 anos lá em Porto Velho. E fiquei muito feliz que eu cheguei cedo aqui no estúdio quando eu soube, né, de mais de 190 faculdades, ou seja, essa interligação, essa troca de informações, a gente fica sabendo o que está acontecendo por lá, eles podem saber o que acontece por aqui. Então, eu é que agradeço o convite, rapaz. Carlinho, uma coisa interessante, eu sempre chamei você de Carlinho Maracanã e hoje eu estava com uma... Eu nunca questionei o Maracanã. Esse Maracanã, eu sempre, quando falo Carlinho Maracanã, eu lembro só Rio de Janeiro, estádio do Maracanã. Mas eu vi que não é nada disso, né? Não. Quando eu cheguei em 82, nós tínhamos uma casa noturna aqui em Porto Velho, bem ao lado da Brigada, 13ª Brigada, Savage, e nós temos um músico, né, chamado Bino Alencar, e ele fazia uma noitada, ele com o Luiz, então ele anunciava, né? Bino no violão e Luiz no bongô. Uma certa noite eu fui convidado para conhecer o espaço e o Luiz me apresentou ao Bino. Disse, Maracanã faz uma percussão, Carlinhos faz uma percussão aí e pode somar, né, na harmonia da nossa musicalidade. E lá tinha um surdão, aquele surdão enorme do tempo da sua gestão no Caiari, né, aquele surdo enorme, 180. E o Bino pegou e foi anunciar, né? Então ele fez o acorde, ele ia tocar até Morro Velho, no sertão da minha terra. Então ele fez a introdução, Bino no violão, Luiz no bongô e Carlinhos no Maracanã. Então vem daí o Carlinhos Maracanã, veio do Bino Alencar. Carlinhos no Maracanã, Carlinhos Maracanã e depois só Maraca, daqui um dia só. E aí, Mar, tudo bem? Ô, Carlinhos, a sua origem, na realidade, você é natural do Rio de Janeiro e como veio parar aqui? Eu sou do estado da Guanabara, né? Nascido no estado da Guanabara em 1952, estou com 63 anos. E na época da construção de Brasília, meu pai era funcionário público, nós fomos para Brasília, do Ministério do Exército. E depois de um determinado tempo, depois de 9 anos em Brasília, a minha esposa, à época, ela era funcionária pública federal do MEC, e ela conseguiu uma transferência para vir para a DEMEC, chamava DEMEC, Delegacia do Ministério da Educação. Então, ela veio transferida para cá e eu vim na frente. Esse vir na frente é que foi o problema, porque eu vim de ônibus e passei 6 dias na estrada. Não tínhamos a BR-364 do jeito que está, né? 6 dias na BR. Cansei de levantar de madrugada, pessoal, bora, eu já com a escova de dentes quente, que era para escovar o dente, não era para empurrar o ônibus que estava atolado. E na chegada aqui, na rodoviária, perguntei onde é que é o centro da cidade. A Carlos Gomes, muita gente fala bobagem, dizendo que o Manelão botou a banda na contramão. Não, a banda era na mão certa, a rua foi que mudou de mão, né? A rodoviária. Era o contrário. Aí nós fomos, eu vim bater no centro, parei no hotel Cuiabano, Terreiro Aranha com 7 de setembro hoje. Estou lá sentado, tomei meu banho, cheguei na portaria, escutei. E rapaz, aí fui lá com o dono do bar, escuta, negócio de um samba por aqui. Disse, rapaz, aí tem uma escola, pessoal da escola de samba que ensaia ali. Só subi essa rua aqui, que era Terreiro Aranha, que era o Danúbio Azul Bailante Clube, que era diplomatas comemorando sua vitória. O Heitor estava na presidência, Antônio de Matos, eu não conhecia ninguém, Bainha, Oscar. E ali eu fiquei, o rapaz era aquela mania do carioca, que metia a mão no bolso, pagava uma rodada de cerveja. E quando eu fui ver, eu acordei de madrugada num lugar que eu não sabia onde é que eu estava. Eu sei que eu fui parar na casa do Antônio de Matos e não sabia sair, que a casa era enorme, não sabia sair, queria saber onde é que eu estava. Rapaz, onde é que eu estou, não sabia de nada. E enquanto isso, a mulher ligando, querendo saber onde é que eu estava. Eu digo, rapaz, eu não achei casa ainda não, mas eu vou procurar e vou achar. Aí, um mês depois, foi que ela veio. Então, eu vim para cá numa transferência da minha esposa, acabei conhecendo Zé Carlos Lobo e Irã Brito Mendes, né, que me levaram. Eu cheguei a entrar na Caiari, né, fui convidado pelo Irã Brito Mendes para entrar na Escola de São Paulo do Caiari. Daí eu comecei a me turmar, conhecer o pessoal, comecei a conhecer, porque sempre eu digo para muita gente, o importante de quem chega numa cidade como Porto Velho é que as pessoas tenham o hábito de chegar aqui falando. Eu passei quase 10 anos sem falar, ouvindo. Por quê? Porque tinha mais o que conhecer do que ensinar.
eu tive o prazer e a felicidade de sentar no bar do Zizi, falecido Zizi recentemente, naquela mesa redonda, chamada de Távola Redonda, e ali ficava Smith Bento de Mello, Dom Câmara Leme, Osíris Lobo, Sabá Resque, Dió e Zizi. E eu ficava sentado ali ouvindo esses homens conversarem, falando sobre a cidade, falando sobre política, falando sobre educação, falando sobre carnaval, que o Câmara Leme e Osíris eram apontadores na avenida, né, para marcar, olha, chegou atrasado a escola, ó, passa devagar, está atrasado, não vou colocar aqui não, já aliviando a rapaziada. Então, nesse meio, depois eu fui para amizade com o pessoal da família João C. Batista, que é o Dadá e o Bubu. Surgiu a história de criar o movimento Cabeça de Negro, que era para discutir a questão racial já aqui na cidade de Porto Velho. Dali eu passei mais 5 anos sem falar, porque os negão falavam pra caramba e tinha o que dizer. Então eu ouvi mais do que falei, por isso que hoje em dia eu falo muito. Carlinhos, você está falando uma coisa muito importante. Saber ouvir é um privilégio. Acho que muitas vezes nós perdemos quando não damos tempo para que as pessoas possam passar o conhecimento. Perfeito. E a sabedoria de saber ouvir, muitas vezes as pessoas não têm essa capacidade. E aí está a grande chave do sucesso das pessoas, é saber ouvir. Muito melhor do que falar. Então, eu acho que a sua lição foi muito boa. E é muito boa para quem está nos ouvindo também. Né, o pessoal tem esse hábito de chegar, não, porque lá na minha cidade tem, meu irmão, aqui também tem. De uma outra forma, mas também nós temos também aqui, e coisa muito boa. Ali você como presidente da escola, da Casa de Cultura Ivan Marrocos, um jornalista no qual deixou muita saudade, era meu compadre, inclusive. Olha aí. E gostava demais do Ivan. O Ivan era um parceiro de todos os momentos, né? E como que faz esse agendamento para que as pessoas possam realmente apresentar seus trabalhos na Casa de Cultura Ivan Marrocos? A Casa de Cultura foi criada há 20 anos, dia 4 de novembro, nós fizemos 20 anos, né? Ela não surgiu com esse nome, ela primeiro foi Antônio Carlos Brasileiro Jobim de Almeida, né? Que era o homenagem do Jobim, e aí virou Casa de Cultura Ivan Marrocos, foi até um projeto de lei na Assembleia Legislativa, que já era uma pessoa que já tinha uma visão, já trabalhava nos jornais, mas já dando uma ênfase à questão cultural. E eu aceitei o convite da superintendente, né, a recente, a Eluane Martins, para assumir a casa. E ela tinha me pedido, né, se eu tinha alguém para indicar. Primeiro foi assim, indicaria alguém para eu. Eu falei, ó, eu indico a mim. Mas por quê? Eu digo, porque se eu indicar alguém e a pessoa não atender suas necessidades, você vai cobrar de mim. Então eu fui para lá, já tinha realizado alguns trabalhos enquanto agitador cultural, independente de ser funcionário, não sou funcionário público, independente de ser funcionário da casa, eu já realizava, passei a fazer uns projetos na segunda-feira, inclusive um dos seus diretores de imagem aqui, eu conheci lá, o Neto, pai dele, o músico, e nós usávamos ali a calçada ali do Seu João, ao lado da Casa da Cultura, e fazíamos os projetos às segundas-feiras, né? Voz e Tom do Sereno, depois passamos para as quartas-feiras. Então tinha dias que 7 horas da noite já não tinha lugar para sentar e músicos se inscrevendo para cantar na noite. Nós fomos atuando na casa e com a mesma prática de ouvir, né? Eu consegui pegar praticamente todos os diretores da casa, que são meus amigos hoje. Peguei Cláudio Vena, peguei João Zog, que está comigo até hoje lá. Peguei o Gilberto, enfim, Bahia, meu amigo Zé Ailton Ferreira Bahia, nós estamos criando um espaçozinho da literatura em homenagem ao Bahia, né? Selma eu consegui trazer para junto a gente. Então eu convivi muito tempo, né? Ali, até hoje, o baiano que plantou aquele pé de carambola que está lá, que dá o ano inteiro aquele pé de carambola, todo dia ele passa lá, ei carioca, tu não cortou meu pé ainda não? Falei, ainda não. Né? A dona Rosilda vai aos domingos no café da manhã lembrar, então é gostoso ouvir elas contarem como era, que aí era a Vila Herce, né? Ali moravam as pessoas da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Então, houve uma briga muito grande que o Banco do Brasil queria como sede, e aí não queria. Então foi, na época, o governador Oswaldo Piana, dona Hélia, porque eu quero mandar um forte abraço. Ela estava em Nova York, em viagem de férias, e a esposa do prefeito de Nova York estava inaugurando um espaço cultural em Nova York. Ela falou, tá aí, meu filho, falou para o Piana, governador, tá aí, ó. Essa briga toda vira garagem, vira prédio, vira Banco do Brasil, vamos fazer então um espaço cultural. Aí daí Rita Queiroz, Zogby e uma série de outros artistas solicitaram, porque os artistas estavam fazendo exposições em banco, em praça, no Sesc, por falta de um espaço. Então pediram, então foi criada, é uma coisa até interessante isso, né? Foi criada uma casa dentro de uma galeria praticamente, né? Que é a Galeria Afonso Ligório, uma figura também importantíssima na nossa história. E com esse nome, então, de Casa de Cultura Ivan Marrocos, nós conseguimos
É uma coisa que eu sempre cobro e peço muito aos porto-velhenses natos, né? De que nós só somos respeitados quando nos posicionamos. As pessoas, o ser humano é assim, ele só vai lhe respeitar, muita gente pensa que é só o dinheiro, não. Quando você toma determinada posição, quando você se posiciona embasado, com conhecimento de causa, a coisa muda. Então eu sempre solicito a eles, vocês precisam tirar o braço do balcão do bar e colocar o braço em cima da mesa e começar a escrever e atuar. E uma dessas coisas que está fazendo com muita primazia, por sinal, a Anizinho Goraeb, que está fazendo esse trabalho maravilhoso, que abriu até o espaço da antiga Câmara para se transformar num espaço cultural, para também de mostra e acervo cultural da cidade. Nós precisamos pontuar essas questões da nossa história. Nós ouvimos durante muito tempo em Porto Velho não tem cultura, Porto Velho não tem cultura. Quer dizer, quem faz uma interrogação, ou uma indagação, ou uma afirmação sobre isso, é porque realmente não parou para ouvir. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui em Sala de Opinião e já voltamos já com mais assuntos interessantes aqui com o Carlinho Maracanã, o homem da cultura do estado de Rondônia. O que a vida quer de mim? O que o mercado de trabalho espera que eu seja? Não quero ser mais um. Quero ser único, um vitorioso. Não quero ser melhor do que ninguém, mas quero ser melhor naquilo que vou fazer. Eu vou chegar lá. Por uma mente brilhante passam milhares de ideias. É por isso que a Finca investe em estrutura, tecnologia e principalmente em você. Proficiência Finca e Metropolitana. Agende sua prova pelo site ou telefone. Finca, uma faculdade para futuros brilhantes. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando Carlinho Maracanã. Ele é presidente, é o diretor da Casa de Cultura Ivan Marrocos. Carlinhos, o agendamento, como que é? A procura é grande, esse agendamento que nós estávamos perguntando, como ele é feito? E a procura é grande para se agendar uma exposição dos trabalhos daquela casa? Exatamente. Né? Tem uma questão interessante, porque quando nós estamos lá dentro, a gente vê que a casa é pequena. As pessoas entram, pô, mas isso aqui é tão grande e tal, né? É pequena. Nós temos o salão a Afonso Ligório, que geralmente nós reservamos para os trabalhos de artes plásticas e esculturas. Nós temos a sala de cima, que é a Forte Príncipe da Beira, que serve para cursos, mas também serve para exposições. Uma sala para reuniões, que é o Pioneiros, o hall de entrada e o quintal. Então, o que acontece? Tinha-se uma ideia de algumas exclusões com relação a tipos de arte. Quando eu assumi, uma das conversas que eu tive com a secretária foi que eu precisaria de duas coisas, equipe e autonomia. Por quê? Porque a Casa de Cultura, ela não reúne as obras de arte do povo de Porto Velho, dos artistas de Porto Velho, ela é do Estado. E o poder público, ele não tem esse poder de peneirar quem pode ou quem não pode. Então, obviamente, as pessoas vão à Casa da Cultura, conhecem o espaço e solicitam, através de um documento simples, dizendo nesse documento que tipo de arte produz, seja arte plástica, fotografia, artesanato, música. Faz um pré-agendamento do período que gostaria de expor e nós temos lá uma programação nossa já preparada que a gente faz o quê? Olha, na data que você precisa eu não tenho, mas a partir do dia tal eu tenho vaga. Geralmente uma exposição de artes plásticas, a durabilidade 30 dias. Uma exposição de artesanato, ela pode passar um pouco mais. O lançamento de livro, geralmente ele é feito numa noite. Então alguns escritores aproveitam e já deixam alguma edição, algumas edições, às vezes até algumas obras, para que a gente tenha lá, estamos querendo esse cantinho do Bahia para a biblioteca. Então o agendamento é a coisa mais simples do mundo. Pode ser por e-mail, maracapvh@gmail.com, pode mandar por e-mail. Maracanã, não tem onde fazer o documento, posso digitar aí, pode digitar aqui. Não dá para ser de boca, porque eu tenho que fazer meu relatório, né, para a superintendência, para me organizar. O que é que você fez aqui? Né? Então, nós tivemos, e nós abrimos, foi uma coisa muito boa esse ano, eu posso agradecer ao mestre lá em cima,
que nós tivemos assim uma visitação de escolas, né, fora, sei lá, foi fora do normal. Nós tivemos tanto instituições públicas como privadas, algumas foram apenas visitar e conhecer o espaço, outras já foram para apresentar exposições. Nós tivemos exposições de fotografia, exposições de desenho, todos já de alunos, tanto da rede pública municipal, estadual, como da privada, e algumas faculdades. Então, foi uma abertura muito grande. Eu fiz uma parceria com a 17ª Brigada, até o pessoal riu demais, né? O General Novaes, a quem eu quero mandar um forte abraço, virou um grande amigo. Ele falou assim: Maracana, como é que você faz para limpar isso aqui? Eu digo, nós trabalhamos com os reeducandos, um programa de governo, né, de ressocialização, e na época eu estava com 4 reeducandos e tal. Ele falou: você quer que eu te dê uma ajuda? Eu digo, eu aceito qualquer ajuda que for. O General Novaes me encosta 2 caminhões de guerra, descem lá 36 soldados com rastelo, com ciscador, com enxada, com carrinho, com saco de lixo. Tomaram conta da casa, quem passava a dizer: rapaz, o exército está invadindo a Casa da Cultura. Já te levaram. E em general já começa a limpar tudo. Aí falou: Maracana, tem que fazer uma pintura. Aí tem que dizer, olha, a pintura eu não vou mexer, né, porque é um projeto, nós encaminhamos um projeto, a gerência de cultura, né, para uma reforma, porque a casa, como eu falei, tem 20 anos, então muita coisa já se desgastou, né? Algumas lâmpadas que queimam reatores, bomba d'água, porta de vidro, mas já foi encaminhada a secretaria já teve aprovado o seu orçamento, a superintendência, perdão, para 2015, é só aguardar o recurso chegar. Mas então não tem mistério nenhum. Se dirige à Casa de Cultura, eu não estando, nós temos os atendentes lá fora, até o guarda, até o vigilante sabe fazer agendamento lá. Chega, como é que eu faço para agendar aqui? O guarda explica. Mas existe, não sei se existe uma preocupação com relação à qualidade desse trabalho. De repente alguém quer agendar lá e é algo que não dá para se apresentar. Existe um conselho que possa avaliar, não existe nada. É aquela história. Eu me lembro que na década de 90, se não me falha a memória, foi criada uma curadoria, né, na questão das artes plásticas. Foi criada uma curadoria para exatamente fazer esse trabalho de avaliação. Mas o que ocorre, Paris, é uma coisa interessante. As pessoas que nos procuram, todos os trabalhos, eu não rejeitei nenhum. Não é porque eu gostasse que a pessoa fosse apresentar, é porque todos que apareceram foram de qualidade. Inclusive tem uma coisa interessante, um rapaz levou uma letra, a letra A, em argila e falou: Maracana, eu estou fazendo o alfabeto todo em argila, mais ou menos nesse tamanho aqui assim. E eu queria fazer uma exposição aqui, quando os alunos viessem aqui, formassem palavras, né, aí botasse a palavra que formou e a gente fotografar. Ele não passou um mês. Ele vendeu todo o alfabeto. Eu fiquei sem alfabeto para mostrar. Ele agora está produzindo outro. Ele chegou com um para mostrar. Então, nós temos artistas com qualidades. Eu não tenho nenhum medo da pessoa chegar: olha, eu não trouxe nenhuma foto para te mostrar o que eu faço. Porque na entrada... Mas corre o risco. Corre o risco. Mas quando a pessoa entra, nós temos as meninas do artesanato, que a gente chama de artesanato da casa, nós temos algumas obras de arte, alguns trabalhos que já ficaram na casa, que a gente mantém em exposição de trabalhos visuais. Nós temos algumas esculturas de pessoas que deixam, até o trabalho simples, como o Flávio Daniel fez muito bem, aquele trem e aquelas caixas d'água, né? Então esse material fica exposto. Quando a pessoa entra e vê o que tem na casa, se ela não tiver, se ela sentir que não tem aquela qualidade, ela não vai nem lá na sala, né? Mas corre o risco? Corre. Existe, você falou no Exército que tem ajudado a você, que ajudou. Quais são as parcerias que a Casa de Cultura tem? Olha, um outro detalhe que em 2014 também nós fomos muito felizes, porque o que apareceu de parceria, a Unir, né? A Unir buscou uma parceria, o Sesc, nós tivemos um trabalho do Sesc, um espetáculo chamado 9 Luas, que eu não imaginei que eles conseguissem fazer aquilo. O quintal da casa, que eu considero pequeno, eles conseguiram colocar 3 lances de arquibancada, montarem o cenário e durante 10 noites lotarem a Casa da Cultura com o espetáculo 9 Luas. Uma coisa assim que eu imaginei que não tivesse condição de fazer. E eles fizeram uma parceria com o Sesc. O Encena na Rua, que o Chicão durante muitos anos, são, não me engano, 19 cidades que mandam artistas para fazer espetáculo de rua. Esse ano foi feito nas caixas d'água e a Casa da Cultura foi o camarim. Então eu fiquei muito feliz de ver a moçada lá no quintal, com um espelhinho aqui, se maquiando, se arrumando para ir cruzar a rua, se apresentaram 4, 5 espetáculos por noite. Aí vim correndo mudar de roupa para poder assistir o outro. Então foi uma parceria muito boa também com o Imaginário em Cena na Rua.
as escolas, o Colégio Tiradentes de Abunã, né, um soldado chegou e disse, o coronel pediu para o pessoal vir visitar, eu já pedi um compromisso do coronel que fizesse um trabalho com os alunos lá e trouxesse. Nós tivemos uma exposição da Associação dos Cegos. Eu vou falar para vocês, não pensem que é brincadeira não, porque isso é muito sério. Exposição de fotografia dos cegos. O Valteir, fotógrafo profissional, me pediu, muito bom. E eu fiquei, digo, mas Valteir, como? Falou, Maracanã, você vai ver. Eu não vou nem te mostrar uma pré, eu vou trazer aqui, você vai ver. Nós montamos os painéis no salão, e quando eu vi o trabalho, e os deficientes visuais, todos lá conversando, explicando e tal. Então ele criou uma técnica, né, de colocar a mão no ombro, dar 2, 3 passos para trás, sentir o calor do sol no seu rosto para não dar claridade no rosto, e o instrutor, obviamente, de estar enquadrado. E ele lá fazia 3, 4 fotos e depois mostrava para as pessoas. Teve um que fez, eram 6 colegas gaúchas, meninas, né, e elas não acreditaram que ele tinha tirado a foto. Era até de costa para o Rio. E aí ele pegou a máquina e mostrou. Então nós ficaram assim. Nós tivemos essa exposição por 20 dias na Casa da Cultura. Então foi uma parceria também fantástica com essa associação. Família Roseta faz uma parceria com a gente também. Nós tivemos agora, eles fazem um trabalho muito interessante, que as flores naquele festival de orquídeas elas não são vendidas, como acontece com o pessoal de Vilhena, que também é um grande parceiro, do Orquidário Pai e Filhos, e do Orquidário de Parecis, no Mato Grosso, né, que nos visitam 2 a 3 vezes por ano. No caso deles, não, o pessoal vem de São Paulo, de algumas regiões de São Paulo, e lá é feita a avaliação, uma coisa linda, eu nunca tinha visto, né, a avaliação da orquídea mais bem trabalhada e é premiado. Então você vê aquelas famílias japoneses, né, que tem essa cultura do plantio, do cuidado com as flores, e eles tudo sentadinho esperando os jurados que vêm, então esperam naquele momento certo, servem um coquetel. Então trabalho muito bonito, então já vamos para o 3º ano juntos com essa parceria, né? E, enfim, abrindo. E a última agora nossa, que essa semana que agora, se Deus quiser, até o final do mês, eu fui convidado pela administração do shopping, Porto Velho Shopping, que tem algumas lojas estão deixando espaço, umas por ir para outro canto, outras porque não querem mais ficar, e nos foi solicitado que se nós tivéssemos produtos da região nossa que não possam ser comercializados, porque se você comercializa no shopping, você tem que pagar o condomínio. Então o artista vende uma peça de 50 e paga um condomínio num valor altíssimo. Então seria para expor, na verdade, dar visibilidade ao trabalho, não de nenhum segmento específico, de vários segmentos. É um espaço grande, mas não é enorme, quer dizer, não dá para você levar 50 telas, você vai tomar o espaço dos outros, mas algumas telas, trabalhos de argila, fotografia, CDs, isso pode ser levado e ficar exposto lá por um período de 2 meses, que é o prazo de quando sai uma loja e o outro vem. Só que acontecem também, de vez em quando, ela disse, de vez em quando sai uma lojinha aqui, então eles não querem nunca que fique esse espaço vazio. Disseram para mim 2 meses, se deixar eu fico 20 anos lá dentro do shopping. Seria interessante que o shopping adotasse, por exemplo, pegasse uma obra dessa e sorteasse com seus clientes, seria uma forma de estimular a exposição dos artistas e valorizar os nossos artistas. Então, não só expor no shopping, mas que eles comprassem uma bela obra ideia. E sorteassem para aquelas pessoas que frequentam, os frequentadores do shopping, né? E inclusive ficou em aberto também que, por exemplo, no caso do artista plástico ou o artista manual do argila, ele pode inclusive tirar um dia, uma manhã, e levar a sua tela e pintar o quadro lá, quer dizer, é até um atrativo. Fazer uma oficina lá, né? Fica lá com o pessoal olhando, né? Eu recebi uma ideia também de um parceiro que eu fiz também, que é o Casamenteiro, que está com um projeto de memória da história, né? Então ele falou, Maracanã, eu tenho muitos vídeos antigos da estrada, da BR, chegada, então vídeo que a gente pode colocar no telão e ficar passando durante o dia para as pessoas conhecerem. Então, na minha visão, no meu entendimento, é uma vitrine fantástica. Você o shopping tem um público de 170 mil pessoas mês. Então você poder estar lá 2 meses, ele me cede uma loja, a outra daqui a 1 mês e meio cede outra. Então eu já estou com 4 meses, se deixar eu fico 20 anos lá dentro, não saio mais. Aline, eu gostaria, nós vamos fazer um intervalo, mas eu gostaria de fazer a pergunta antes. Eu queria que você fizesse uma avaliação de como que anda a cultura no estado de Rondônia, de uma forma global. Como que funciona, como que os municípios têm investido nisso? Mas você me responde após os nossos comerciais. O que a vida quer de mim?
O que o mercado de trabalho espera que eu seja? Não quero ser mais um. Quero ser único, um vitorioso. Não quero ser melhor do que ninguém, mas quero ser melhor naquilo que vou fazer. Eu vou chegar lá. Por uma mente brilhante passam milhares de ideias. É por isso que a Finca investe em estrutura, tecnologia e principalmente em você. Proficiência Finca e Metropolitana. Agende sua prova pelo site ou telefone. Finca, uma faculdade para futuros brilhantes. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltando com Sala de Opinião, entrevistando Carlinho Maracanã, o homem da cultura, o diretor da Casa de Cultura Ivan Marrocos. Carlinhos, eu fiz uma pergunta antes dos comerciais. Qual a sua avaliação? Como é que os municípios de Rondônia têm prestigiado? O que têm feito? Como está a cultura do estado de Rondônia? Como que você faz essa avaliação? Existe um programa do governo federal chamado Pontos de Cultura que foi criado na gestão do ministro Gilberto Gil. E o ministro Juca, que agora voltou, quando assumiu, deu continuidade, chamado Pontos de Cultura. E Rondônia aderiu, né? Foi feito um edital, Rondônia aderiu, e nós tivemos 30 pontos de culturas implantados no estado de Rondônia. O Zé Monteiro, nosso querido Monteirinho, do Êxodo, do Homem de Nazaré, que foi o coordenador, que até pouco tempo atrás estava na coordenação. Eu tive a oportunidade de, com ele, viajar em todos os municípios que tinham esses pontos de cultura, que aí você tem a oportunidade de ver, além dos pontos de cultura, o que a cidade produz. Porque os pontos de cultura estão ali naquele ponto específico da cidade. Mas quando você vai para conhecer os pontos, dependendo da atividade, por exemplo, o ponto de cultura de Ji-Paraná tem a orquestra, uma das melhores da nossa região. Beleza, verdade. Uma coisa linda. Em Vilhena tem um ponto de cultura chamado Beija-Flor, um trabalho excelente que é feito nesse ponto de cultura, porque esses pontos de cultura, eles mobilizam a cidade. É o ponto, porque ele tem que estar em algum lugar geográfico, mas ele mobiliza a cidade. Nós temos em Porto Velho o ponto de cultura da Rádio Farol, da quadrilha Rádio Farol, que é uma loucura. De 7 da manhã a 10 da noite, vocês estão aprendendo trabalho de costura, com o recurso do governo federal e contrapartida do Estado, para confeccionarem as suas fantasias, suas roupas das quadrilhas. Então você está gerando. Então funciona o ano todo? Funciona o ano todo. Que beleza. São 3 parcelas que o governo passa. Então, nessa visita que eu fiz com o Monteiro, no final do ano passado, no início do ano passado, perdão, nós tivemos a oportunidade de estarmos nesses pontos de cultura 2 a 3 dias e, logicamente, dar um giro na cidade, conversar com pessoas e ver. Eu sempre digo, nós temos produção cultural, Aparício, para irmos para qualquer lugar do planeta. Você não precisa ter medo nenhum de ter um artista aqui em Porto Velho para representar-nos em qualquer lugar do planeta. Na música, na dança, na literatura, no teatro. Nossos espetáculos são vistos e esses retornos são muito difíceis de serem divulgados, né? Eu ainda bato muito que nós temos um problema aqui, que nós não temos um problema aqui que tem fora, que é esse de mídia. Eu sempre falo, nós temos a melhor mídia do Brasil. Eu tenho praticamente certeza, aos 63 anos de idade, já rodado, de que em poucos lugares do Brasil se tenha tanto acesso à mídia, de televisão, de rádio, convidar para ir falar. Eu recebo muita ligação de amigos de redação de televisão, de jornal de Maracanã, você conhece alguém da área tal para vir aqui bater um papo sobre o assunto tal? Lá fora você não encontra isso. Você chega numa portaria para um estúdio de televisão, perdi um documento, aguarde aí e some. Aqui não, aqui nós temos essa coisa, os nossos artistas não utilizam muito isso, né? A utilização dessa mídia. E aí muita gente fala, Maracanã, você está em tudo quanto é lugar, parece papagaio de pirata, mas você tem que aprender a usar, tem que saber usar. Porque como é que você vai saber, Aparício, o que está acontecendo? Você não dizer, Aparício, olha, dá um espaçozinho lá, fulano de tal, reserva um espaço para nós lá, as redes sociais. É preciso utilizar muito isso. Então nós temos hoje dá para você ter essa informação de a quantas anda. Foi criado recentemente
o Conselho Estadual de Cultura. Alguns falaram, mas não resolve nada porque não tem o dinheiro. Existe o recurso, sim, ele está em garantias de lei. É preciso que os municípios criem os seus conselhos municipais para ter aderência ao Conselho Estadual e com isso fazer funcionar. Eu comentava aqui em off, alguns projetos às vezes somem, desaparecem, porque há uma ligação muito grande com o produtor cultural e o cordão umbilical do governo. Enquanto o governo faz um repasse, o projeto está andando. A partir do momento que ou muda o governo, ou muda a política cultural, ou aquele gestor que está à frente não tem um foco muito grande, seja para música ou para dança, os projetos acabam, viram efêmeros. Então eu volto a dizer aquela questão de massificar a sua proposta, o seu conhecimento de causa, para que isso não passe em branco. Nós temos hoje uma das culturas mais fortes sedimentadas. As pessoas têm o hábito de avaliar pelo tamanho da cidade, pela renda per capita. É o contrário. Você tem que avaliar pela população, né? Quando você vai avaliar a violência, você diz, olha, a violência de Rondônia é maior que a de São Paulo porque, em termos de região, nós somos menores. Então, mas quando é para avaliar a cultura, não tem esse discernimento. Então, nós precisamos ver pela região nossa, pela distância que estamos dos chamados grandes centros. Nós temos até hoje mais de 90% de artistas na área de teatro e de música, com espetáculos fantásticos fora, né? Nilson Chaves do Pará, quase que pede para o Bado ir morar, que o Zezinho Maranhão falou, se eu fosse morar lá, pela produção que nossos artistas têm, nossos músicos têm. Nós temos o Beto César já indo para o segundo CD, o Ernesto está indo para o segundo CD dele. Existe a dificuldade de quê? De fazer edição. Eu me lembro que o professor Abinael, numa reunião, perguntaram, né, qual era a necessidade das áreas artísticas. Ele pediu, eu só queria que tivesse uma editora aqui, porque para escrever, para pensar o livro, rabiscar, depois digitar, depois pedir uma correção, para depois juntar tudo, procurar uma gráfica, enviar, quantos exemplares, voltar, fazer lançamento, coquetel, banner, convite. Não é fácil. Nós temos escritores, nós temos a história, muita gente escrevendo, muita gente fazendo e, volto a dizer, muita gente com espaço. Na televisão, eu volto a dizer, não é em qualquer cidade do Brasil, e olhe lá, que você consegue hoje receber uma ligação, como eu recebi do meu amigo Aparício, como eu recebo de outros companheiros, das co-irmãs, perguntando se não pode mandar alguém aqui para falar sobre isso. Olha, é carnaval, é boi-bumbá, é cultura negra, é o dia do samba. Então nós temos isso aqui sim, e produção de qualidade. Cara, e qual o município que está mais organizado com relação à cultura, de conselho? Quantos conselhos nós temos, na realidade, já implantado no estado de Rondônia? Você tem conhecimento? Olha, na última reunião que nós tivemos aqui em Porto Velho, me perdoe aí, nós estamos em todo o estado, me perdoe se faltar algum, depois podem me cobrar. Mas olha, Roninho de Moura está muito bem, meu amigo Pachequinho. De Paraná, fantástico, né? Não só a orquestra, mas o Firme Neto, toda a movimentação. O Firme Neto faz Ele é muito bom, ele faz um negócio doido na cidade. Ele faz um negócio todo doido na cidade. Olha, tem uma história dele que foram para, se não me engano, foi para Salvador, não me lembro bem, no avião. Eu sei que no fritar dos ovos, ele estava na cabine do piloto. Firme Neto estava na cabine do piloto, o piloto já tocando o maior papo do mundo. Quer dizer, ele consegue fazer isso, então ele agita a cidade. Então, está muito bem. Ariquemes, eu estive em Ariquemes, para a implantação dos conselhos. Muita gente fala assim, mas o pessoal briga muito entre si. Gente, tem que brigar. Tem que brigar, velho. Tem que divergir. Eu não tô gostando do andamento do trabalho, eu vou estar. É aí que nós crescemos, né? É aí que se cresce. Você vaca de presépio, né? Não, se tá bom assim, não, é uma discussão. Agora mantendo o nível das ideias, né? Mantendo o nível das ideias e sempre gostando de que a crítica venha embasada com alguma solução. E Porto Velho, Conselho Municipal, como está funcionando ou não está funcionando? Olha, para a implantação do Conselho Estadual, houveram algumas reuniões dos Conselhos Municipais. Eu sou franco em dizer que não estou no Conselho, porque quando eu fui fazer um levantamento, já estava em 4 conselhos. Falei, gente, é humanamente impossível. Então, eu até pedi, olha, não me convide, não é por nada, não é boçalidade, nada, é porque não tem como você ficar em 4, 5 conselhos. Né? Tem gente que adora, eu sou de 5, rapaz, eu queria ficar em um só e poder resolver. No Conselho de Cultura do Estado,
Eu tenho assento na cultura popular, se não me falha a memória, eu pedi cultura popular, que é mais a minha praia, porque aí envolve o Flor do Maracujá, o Boi-Bumbá, a questão das comunidades quilombolas, a questão da identidade negra. Né? Então, estou com o Pachequinho, inclusive eu não estou presidente, estou nada, eu sou membro, pronto para somar. Mas ainda tem a questão dos alter ego de alguns. Né? O pessoal não tem ainda o conceito do que é conselho, então são conselheiros, o próprio nome já diz, conselheiros, para embasar, para aconselhar o presidente, no caso geralmente é o gestor público, de como vai funcionar cada segmento. Então cada segmento tem o seu assento, tem o pessoal da cultura popular, o pessoal do teatro, o pessoal da música, o pessoal da dança. Então sentem entre si, o conselho não tem o poder de peneira, como eu falei com relação à Casa da Cultura, não tem questão de peneira, são projetos viáveis, né, passados pelos seus conselheiros, pelas suas bancadas, e daí você consegue levar em frente e realizar. E não é aquela história de que o meu projeto tem que passar porque é meu, é coletivo. Ontem eu ouvi uma rádio na cidade, aqui em Porto Velho, e o locutor falava, Porto Velho é a cidade que já teve, aqui já teve de tudo, e as coisas ocorreram, era um sucesso e acabou. E citou Flor do Maracujá, do sucesso que era, e hoje não tem mais aquela influência que tinha, a exposição agropecuária e outras coisas mais. O que acontece na realidade? Por que nós não mantemos, não melhoramos as coisas que já tínhamos? Por que não fortalecemos essas manifestações de carnaval, que era uma beleza e acabou? Isso. E assim por diante. É com tristeza que a gente vê esse tipo de comportamento da cultura municipal, né, da cultura estadual. Os governantes não estão imbuídos nesse processo? Ou só o artista que quer fazer? Isso aí, Aparício, passa por uma série de fatores. Um deles é a compreensão macro da importância da cultura. Um povo aculturado, para alguns, ele é perigoso, porque pensa por si só, que não se deixa levar por algumas mesmices. Com relação a esse, já teve, toda vez que alguém me diz isso, eu me lembro desse fato, né? Uma vez o cara falando para o outro, rapaz, o que aqui em Porto Velho já teve? Aí o cara perguntou para ele, sim, a Avenida Paulista já teve café. Já teve. Né? A Avenida Paulista era um grande cafezal. Hoje em dia é o que é, mas já teve um cafezal. Mas também não deixou de acontecer os eventos culturais que acontecem. O Rio de Janeiro, a Praça 11 já foi o marco do desfile das escolas de samba, né? Assim como outros pontos. Mas o importante são duas questões. Uma compreensão macro de que há necessidade da manutenção da cultura. E outra, o compromisso de quem a faz. Porque nós tivemos também durante muito tempo, eu já posso dizer isso porque eu passei 18 anos só ouvindo, então hoje em dia eu já posso falar um pouquinho mais, nós tivemos alguns problemas em alguns segmentos de que o artista, ele estava empregado no governo. Então, ou ele buscava o recurso para o seu segmento, ou então não se envolvia, porque eu não vou discutir com o governador, senão eu vou perder meu cargo, eu vou perder meu CDS, vou perder minha portaria. Isso aconteceu muito, ainda acontece, e muito por aqui. Então, há de se ter o comprometimento do artista, do produtor cultural, do agitador, como queira chegar, mas é óbvio que nós precisamos que a turma de cima, vamos chamar assim, tenha também esse comprometimento. O que nós tivemos ultimamente foram grandes proibições de manifestações populares. Houve um período, não vou citar aqui, mas houve um período, eu até associei essa prática à questão até além da ditadura militar e até se aproximando de nazismo, porque algumas pessoas tiravam aquela pessoa daquele foco de agitação cultural, que muita gente não gosta desse termo, mas eu já ouvi até ministro de cultura falar, e os agitadores culturais do Brasil, né? Que a palavra agito soa do jeito que você tiver imbuído, né? Então estou agitando a cultura, fazendo com que ela se mexa. Então tirava determinadas pessoas em determinados pontos de crítica, de mobilização e dava um emprego. E o cara precisava comer, alimentar a família. Então ele deixava aquela atividade que ele tinha de questionar, de produzir, de ir para a rua e aquietava no cantinho lá para poder descolar o seu troco, que eu não sou contra, muito pelo contrário. Mas que você continue mantendo a sua atividade.
Você não precisa estar fazendo uma atividade falando mal do governo, da prefeitura, do governo federal. Você precisa estar mostrando a necessidade da sua atividade para o coletivo. Nós temos que estar acima, né? Acima de governo, Acima disso. O produtor cultural acima disso. Buscando a parceria. Governo federal, governo municipal, estadual e as instituições, os grandes parceiros da iniciativa privada. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos já com Carlinho Maracanã falando sobre cultura e agitação cultural. O que a vida quer de mim? O que o mercado de trabalho espera que eu seja? Não quero ser mais um. Quero ser único, um vitorioso. Não quero ser melhor do que ninguém, mas quero ser melhor naquilo que vou fazer. Eu vou chegar lá. Por uma mente brilhante passam milhares de ideias. É por isso que a Finca investe em estrutura, tecnologia e principalmente em você. Proficiência Finca e Metropolitana. Agende sua prova pelo site ou telefone. Finca, uma faculdade para futuros brilhantes. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando Carlinho Maracanã. E ele que é vice-presidente Associação... Federação, né? Federação das Escolas de Sambas e entidade carnavalesca. E Eu entidade não gosto muito carnavalesca. desse entidade, não, para mim tiraria. Entidade parece espírito, né? Mas ano passado, Carlinho, nós não tivemos carnaval devido às cheias. Isso. E esse ano a gente está muito preocupado em que as águas estão subindo, né? E a preocupação é grande, não só das autoridades, como de todos nós, em que vivemos nesta terra. Como é que você vê? Como é que o carnaval, o ano passado, não ocorreu? As escolas de samba se apresentaram um período depois, mas não teve sucesso, né? Foi algo que não marcou, Isso. não deixou nenhuma lembrança boa, né? Isso. Em termo carnavalesco. Exato. E este ano, como é que vai ser com o rio subindo dessa forma? Pois é, eu me lembro que foi feito um primeiro repasse da prefeitura antes da situação agravar-se para as escolas de samba. Então o pessoal pegou o recurso e foram atrás de material, né? A compra de material. Depois veio a notícia de que não ia acontecer. Mas eu também me lembro que como a Casa da Cultura fica ali ao lado do Terreiro do Galo, que muita gente, eu gosto de botar minha cadeirinha ali fora e fumar meu charutinho ali olhando a Praça das Caixas d'Água, né? E muita gente subindo para pegar informação se ia ter ou não o Galo da Meia-Noite. Por quê? Porque aquele pessoal que perdeu praticamente tudo foi atrás de comprar os petinhos, a carnezinha do gato, a água, a cerveja, para vender nos 4 ensaios do Galo, e no ensaio da banda, e nos ensaios lá da Coruja, enfim, para fazer um dinheiro, porque eles estavam sem nada. É sobrevivência, né? Era sobrevivência, né? Então, quando veio a notícia da não realização do carnaval, isso implicou tanto na questão dessa venda dos produtos, né, de sobrevivência, como na mão de obra e recursos dos barracões. Porque para muita gente, a prefeitura dá dinheiro para o carnaval. Inclusive até hoje, século XXI, ainda escuto gente dita esclarecida, dizendo que se eu fosse prefeito, se eu fosse governador, não dava dinheiro. Em primeiro lugar, a secretaria, o prefeito não dá dinheiro. Existem secretarias de cultura para proverem a cultura. Elas têm seu orçamento. Uns um pouco maior, outro um pouco menor. Então, esse recurso é para prover a cultura, seja do município, seja do estado. Então, esse recurso que é alocado para a secretaria para desenvolver a cultura. Então, o dinheiro é da cultura, não é de outro lugar. Segundo, que nem governo nem prefeitura dão dinheiro. O carnaval, ele é instituído, o prefeito faz um decreto, encaminha a Câmara Municipal, instituindo o carnaval no período de X a X. Naquele período, aquela foto simbólica do rei Momo recebendo a chave, aquilo é um decreto. O prefeito está entregando a chave, está dizendo, a partir de hoje é carnaval. Então entrega a chave para o rei Momo, né, numa questão simbólica, e a chave do cofre está com o rei Momo para fazer a folia.
O que a prefeitura faz? Ela compra um produto chamado carnaval, que é realizado pelas escolas de samba através da federação. Então é feito um planejamento das escolas de samba, cada escola de samba faz um orçamento do seu gasto, do seu custo, de acordo com o enredo escolhido. Nós temos as escolas do grupo especial e do grupo de acesso. Então existem normas, né, regulamento de que a escola de samba do grupo especial tem que ter 3 carros, a escola do grupo de acesso só 2. A escola do grupo especial tem que vir com 30 baianas, enfim. Então você vai fazendo aquela redução. As escolas de samba não vendem fantasia. As escolas de samba não cobram ingresso para ensaio. E não é cobrado ingresso na avenida. É tudo gratuito. Então o poder público, que é a história do pão e circo, o poder público compra um produto e oferece à população. Esse produto chama-se desfile das escolas de samba. Então o recurso é da Secretaria de Origem, repassado para a federação contratar as escolas de samba para fazer o desfile gratuitamente na avenida, que é feito em 2 dias, no domingo e na segunda-feira de carnaval. A gente até já adequou em alguns anos tirarmos desses 2 dias, que muita gente quer assistir o carnaval desfile das escolas de samba do Rio, e deu certo. Foi feito na mesma semana, ou seja, terminado a quarta-feira de cinza, no domingo seguinte foi feito e a avenida lotou. E as pessoas vão para lá, e nós temos registro disso, 4 horas da tarde para um desfile que começa às 9 e às vezes é atraso. Aí é uma briga que eu tenho com as escolas de samba com relação ao atraso. Então, o carnaval das escolas de samba de Porto Velho, eu já provei isso e provo, a hora que quiserem, a economia que é proporcionada. O que ocorre, e que essa gestão da federação, eu como vice-presidente já estou propondo para a diretoria, é que não deu tempo agora. A nossa diretoria assumiu agora em novembro, é uma outra coisa que eu vou pedir para mudar. O mandato de 2 anos. Terminou o carnaval, termina o mandato, dá-se a eleição para que a nova diretoria possa ter tempo de trabalhar. Programar, né? Não dá tempo. Nós estamos trabalhando de novembro, que foi agora em dezembro, dia 16 de dezembro tomamos posse, para um carnaval dia 17 de fevereiro. A prefeitura está nos cobrando documentação, o Silvio e o Ernesto estão doidos, correndo com papelada, para termos tempo hábil de apresentar a documentação da federação e das escolas, para poder que seja feito o repasse do recurso da Secretaria de Cultura, no caso, Fundação Cultural. Mas vai ter carnaval ou não vai ter carnaval? Pela informação que temos nas reuniões que estamos tendo com o Marcos Nobre, que é o presidente da Fundação Cultural, vai ter carnaval. Inclusive o Ernesto Melo, hoje, o secretário da federação, está reunido agora com ele nesse horário, passando a documentação necessária, que há um prazo, a Procuradoria deu um prazo, mas o prefeito já se reuniu com os blocos, já até deliberou aquele circuito que chamam, né? Porque são muitos blocos, às vezes, confrontando, já foi conversado. A Polícia Militar já esteve na Fundação Cultural, já está preparando as reuniões para o policiamento, Corpo de Bombeiros e o desfile das escolas de samba. Isso já é um compromisso do município, o presidente Marcos Nobre, em reuniões, nós fizemos 4 reuniões com ele. Nós estamos no aguardo de tentarmos ajustar a papelada, que é muito papel, para que ele possa fazer a liberação do recurso. E as escolas já apresentaram cada uma o seu orçamento. E quantas escolas, quantos blocos estão inscritos, se já procuraram para se inscrever para o desfile? Nas escolas de samba, filiados à federação, são 7 escolas. 4 representam o grupo especial e 3 o grupo de acesso. Cai uma e sobe uma. Essas já se inscreveram? Essas já são filiadas. Já são filiadas. No caso dos blocos, existe uma associação chamada Uniblocos. Ela foi criada com 13 blocos, incluindo a banda do Vai Quem Quer, né? Que é a maior, né? Mano, o Galo, enfim, 13. Hoje em dia, pelas informações que eu tenho, existem 35 blocos de rua, de Abadá. Eu não sei como está funcionando hoje, se a segurança vai só para quem é filiado do Uniblocos ou se a segurança é para todos os blocos que se apresentaram para o desfile. Eu acredito que todos os blocos se apresentaram para desfilar terão as suas seguranças. Existem os compromissos de cada um, por exemplo, aqueles blocos que desfilam com um quantitativo muito grande, tem que ter aquela grade para fechamento de rua, né, de orientação, as taxas, deixar bem claro que tanto as escolas de samba como os blocos pagam taxa para fazerem a ocupação da rua, é a taxa da utilização da rua. Se eu vou inviabilizar o direito de ir e vir, pago uma taxa nesse pequeno período de 9, de 10 dias de carnaval. Carlinhos, a gente sabe que Porto Velho, Rondônia, vamos falar assim,
O carnaval sempre foi um carnaval aqui que trazia muita gente de fora. Melhor da região norte. Melhor da região mesmo, norte, sim. muito melhor do que Manaus. Esse dia eu estava conversando com o Silvio Santos sobre isso. Melhor do que Belém, melhor do que Manaus, melhor que Macapá hoje em dia tem, Macapá tem até um sambódromo. Hoje, de repente, o carnaval, nosso, de certa forma, acabou. Não é mais aquele carnaval brilhante. O que aconteceu? O que você acha? Por que nós regredimos tanto? É interessante isso, Aparício, porque eu me lembro que quando eu cheguei em 82, tinha terminado o carnaval, a Caiari tinha desfilado com 1.500 brincantes e a Diplomata com 1.400. Né? Isso lá na década de 80, isso na década de 80. Hoje, para você colocar 500 pessoas numa escola de samba do Grupo A, como Diplomatas, Armário Grande, Asfaltão e São João Batista, é suado. A minha mulher, por exemplo, sai de baiana em 4 escolas. Tá faltando uma baiana aqui e tal, ela vai lá, ela gosta, ela vai lá e tal. Então, houve e há ainda um certo amadorismo com relação às escolas de samba e à federação. Antes era associação, hoje federação. É preciso amadurecer o conceito de fazer carnaval. A folia, ela é deixada, isso no meu entendimento, para os blocos. Folião veste a camiseta aqui, sai pulando, não tem preocupação com o tema, não tem preocupação com o horário, com o tempo, com hora, nada. A escola de samba, não. A escola de samba, ela tem um compromisso, ela tem uma história a ser contada, é um espetáculo teatral em movimento, é uma ópera em movimento, você tem uma história para ser contada, você tem as alas que estão sendo julgadas pelo jurado de acordo com o tema que você está apresentando. Você não pode fazer uma escola de samba num desfile, por exemplo, vamos contar a história do negro e a comissão de frente ser zumbi. Sim, mas zumbi caiu do céu? Veio da onde? Então você tem que fazer o que? Um enredo que é primeiro você traz o navio negreiro. De onde vieram? Então vem com o navio negreiro, depois desembarca no Rio de Janeiro, desembarca em São Paulo, desembarca em Minas Gerais e tal. Lá no meio você começa a falar da resistência, de Gangazumba, de Zumbi. Então você tem uma história a ser contada. Então essa preocupação, alguns dirigentes, algumas escolas não tiveram. E isso desmotivou, porque é do jeito que vai, de qualquer jeito tá bom. Um outro fator, nenhuma escola de samba tem sede, tem seu ponto de encontro, tem seu CEP, onde as pessoas possam se reunir e conhecer um pouco mais a comunidade. Escola de samba é comunidade. Hoje em dia nós temos uma escola de samba com essa comunidade, ainda efervescente, que é o Asfaltão, que ainda mantém isso ali no terreiro de Santa Bárbara, mas as demais estão dispersas, né? Então essa história, eu lembro muito bem, País, você foi presidente da Escola de São Paulo do Caiari, no Barracão, inclusive as demais, as co-irmãs, a gente ia para lá, para as rodas de samba, para os shows que trazia, Neguinho da Beija-Flor, um tanto de gente, Haroldo Melodia, o pessoal do samba que vinha para cá, e nós nos encontrávamos. Então você tinha um ponto de referência, né? Para você discutir um pouco sobre a escola, fazer aquela feijoada. Hoje em dia você pode até fazer, você tem que já ter um dinheiro no bolso para o aluguel do clube, para os gastos normais. Então tem que voltar primeiro a esse compromisso da direção das agremiações e da federação com essa responsabilidade social. E com essa responsabilidade social convencer de forma embasada o poder público de que quando há um problema de, por exemplo, como aconteceu recentemente, de emendas parlamentares, né, que ficou em evidência, foi uma coisa triste de se ver. Flor do Maracujá vai ter, não vai ter, porque tem um problema. O problema não é do Flor do Maracujá, o problema foi que o dinheiro foi de uma forma errada para um lugar errado. Não foram os grupos folclóricos que meteram a mão nesse dinheiro e desviaram, até porque não tiveram nem acesso. Foi um entendimento muito bem feito pelo doutor Everton, quando disse: eu não estou impossibilitando o Flor do Maracujá, eu preciso saber de onde vai o recurso. E quando alguém diz assim, prestar conta, é né? prestação de conta. Não, mas aí o Ministério Público não está proibindo, não está proibindo nada. O recurso que o recurso é da Secretaria, pode ir, não tem nenhum problema. A questão era como estava saindo. Aqui no estado, nós estamos chegando quase ao final do programa, mas aqui no estado, quais são os municípios que tem realmente carnaval efervescente, carnaval bom, que marcam? Quais são os municípios? Olha, em 1990, não teve desfile em Porto Velho, eu fui a Rolim de Moura, fui convidado para ir a Rolim de Moura. Era para ser jurado só, mas Maracanã dá uma força para ser jurado lá. Eu fui para o barracão da escola de samba e fui pegar no surdão para ensinar as 2 marcações, as 2 segundas, como bater, eles estavam batendo. Então, 2 escolas de samba em Rolim de Moura, tem um carnaval muito bom, um carnaval de rua,
o de rua, de praça, e as 2 escolas de samba que inserem Costa Marques. Tem um carnaval interessante, os meninos fazem, são 2 escolas de samba também, e o carnaval de praça. Porque tem aquela história que alguns municípios não tem o carnaval de escola, mas tem o de bloco ou aquela de concentração de praça. Então o pessoal brinca carnaval, gosta. A população vai à rua mesmo, né? É o período. Aquelas pessoas que não gostam, que vão ficar em casa, que vão para o retiro, acho que o gostar, cada um tem o seu gosto, né? O que eu não entendo, o que eu não concordo é quando querem diferenciar, tirar do foco uma coisa em detrimento de outra. Então, o carnaval é instituído pela prefeitura. No caso das escolas de samba, produto a ser comprado e vendido e bem vendido. Carlinhos, a gente está chegando ao final aqui de Sala de Opinião. Quero agradecer imensamente a você, a sua participação aqui conosco e dizer que a TV Porto Velho ela está de porta aberta para que todo o movimento cultural, que a Casa de Cultura Ivan Marrocos possa nos fornecer a sua agenda e que seus artistas, ao fazer algum projeto para se apresentar na Casa de Cultura, venham à TV Porto Velho, que nós teremos um imenso prazer em divulgar para todo o Estado. E os artistas de todo o Estado de Rondônia, queremos aqui também dizer que a TV Porto Velho está aqui de porta aberta para todos os senhores agendar, que nós queremos mostrar o seu trabalho. Nós precisamos divulgar, nós precisamos fazer com que... Falar em divulgação, eu vou cortar, diretor, vou cortar ele aqui, ó. Eu quero terminar parabenizando vocês, toda a produção, toda a equipe, porque eu estava na minha casa num sábado, procurando o que via na televisão, e passou rapidamente uma imagem de Getúlio Vargas, preto e branco, eu travei ali e fiquei olhando. Olha, um documentário, tá, que a TV tem, que eu já pedi à produção, pedi ao Aparício Carvalho, que repita no dia 31 de março, para que as pessoas conheçam um pouco mais da história do Brasil. Eu fiquei entristecido quando vi 500 mil alunos, 0 em redação. Isso entristece. Isso não é motivo de dar risada, com muita gente no WhatsApp, piadinhas, inclusive. Isso aí é triste. Muito triste. É vergonhoso. País com a história que tem, mesmo uma história triste, da época da ditadura, toda aquela história, mas é história, faz parte da história e é recente. Portanto, eu estou pedindo que seja reprisado, e até mais material que eu tenho certeza que vocês têm, para que a gente possa assistir e conhecer um pouco mais da história do Brasil e vamos melhorar essa nota de redação. O nosso papel é esse, realmente divulgar a cultura, divulgar a história do nosso país. A TV Porto Velho, o canal Finca, nós temos uma parceria com a TV Cultura, com o canal Saúde, a Fiocruz, e isso realmente nos leva a melhorar cada dia mais a nossa programação. Então assistam sempre, nos prestigiem assistindo a TV Porto Velho, aqui e através também do canal 12 via cabo, pela Rede TV também para todo o estado de Rondônia. Eu quero só, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço. E um grande abraço a todos vocês. Até o próximo programa. Um abraço.